Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Carla e aqui nesse canal eu compartilho um pouco das minhas leituras. E hoje eu queria falar sobre Covardes. Esse livro que eu terminei de ler tem umas 2 semanas, mas eu precisava de um tempo para absorver bem essa história e poder trazer aqui para vocês. Esse livro me arrebatou e fácil ele vai ser um dos meus livros favoritos do ano. E o que nós temos aqui? Este livro do Henryk Sienkiewicz, não sei se eu estou falando corretamente. Essa edição que eu tenho é da editora Garnier e a tradução, deixa eu achar, é de J.K. Albergaria. É um livro que tem as páginas brancas, a letra tem a fonte marrom e ele tem muitas ilustrações ao longo de toda a história que nos ajudam a entender um pouco. Tem ilustrações belíssimas. Entender um pouco do que nós estamos vivenciando nesta história. Covardes vai contar a história de Vinícius e Kalina, a Lígia, e nós temos poucos anos pós-crucificação de Cristo, 34 anos após a crucificação de Jesus. Vinícius, ele é um pretoriano, ele é um soldado romano, muito rico, de uma família de renome, e que ele está voltando de uma batalha, ele está ferido, e ele vai se restabelecer numa casa que fica perto ali de Roma. E nessa casa, ele vai ver uma moça e ele vai se apaixonar por essa moça. Essa moça é a Lígia, que também é chamada aqui na história de Kalina. E que a primeira vez que ele vê essa moça, ela está no jardim e quando ele vai falar com ela, ela desenha um peixe na areia. E ele não entende muito bem o que seria aquele peixe. Para ele aquilo não tinha muito sentido, mas era uma maneira dos cristãos se comunicarem e se reconhecerem entre si, seria desenhando esse peixe na areia. Muito bem, ele se recupera, volta para sua casa, só que ele fica totalmente obcecado por essa moça. Ele quer essa moça para ele de qualquer forma. Porém, ele quer do jeito dele. Ele é um romano, ele é um soldado, ele é uma pessoa que crê nos deuses, né, nos deuses cultuados naquela época por Roma, e ele quer roubá-la. Ele quer tê-la como concubina, como uma espécie de escrava para servir aos seus prazeres. E ele não sabe como ele vai fazer isso, porque essa moça, ela é protegida de uma pessoa que também tem uma certa importância ali em Roma. Então ele não pode simplesmente roubá-la. Então ele tem a ideia de falar com seu tio, que é Petrônio, que é um homem muito importante na corte de Nero, é um homem que todas as pessoas ouvem, ele é muito inteligente, ele é muito perspicaz, e esse tio, Petrônio, dá a ideia para ele de pedir a Nero, pedir para que Kalina fique na corte de Nero, e assim depois entregue ela a Vinícius. E ele faz, Nero acata, essa menina vai para a corte, ela nunca tinha estado no meio dessas pessoas, e a Lígia, ela é a representação de tudo que é bom. Ela é uma moça extremamente pura. Ela é quase que santificada aqui no livro. Ela não tem pecado, ela perdoa todos que fazem qualquer coisa de mal para ela não consegue permitir que nenhum mal aconteça no local que ela está. Ela é pura de tudo, de corpo e de coração. E pensa, essa menina que nunca teve contato com nenhum tipo de maldade assim humana, vai parar na corte de Nero. E na primeira noite que ela está nessa corte, ele dá um jantar enorme, Vinícius está presente, e é orgia pura. Então ela fica horrorizada. Então nessa noite Vinícius bebe muito, tenta agarrá-la, só que ela tem ele não é escravo, mas ele é um protetor dela, que é o Ursus, que é um homem enorme. Ele é descrito como um homem enorme, de muita força, e ele, muitas vezes aqui na história, a gente vai ver a força de Ursus sendo necessária para proteger Kalina.
Então ele consegue tirar Vinícius, né, tirar ela dos braços de Vinícius e arquiteta uma maneira de que ela fuja. E como cristã, ela será protegida por outros cristãos. E quando essa menina foge, Vinícius, ele enlouquece. Ele quer revirar Roma de cabeça para baixo até encontrá-la. E ele tem pensamentos cruéis de quando ele pegá-la, o que ele vai fazer com ela, os tipos de castigos que ele vai dar. Então ele é um típico romano. E nesse processo de busca da Kalina, ele vai contratar um filósofo, um estoico, chamado Chilon Chilonides, que vai ajudar. Ele é um cara muito perspicaz, muito inteligente, porém ele é muito moralmente com muitos defeitos. Ele, por dinheiro, ele faz qualquer coisa, então ele engana Vinícius muitas vezes para poder tirar dinheiro dele. Ele é um mentiroso, mas ele realmente vai conseguir encontrar a moça. Só que nesse processo de encontrar a Kalina, eles terão que se aproximar dos cristãos. E nessa aproximação que Vinícius vai tendo com os cristãos, ele começa a perceber que aquelas pessoas não são aquilo que as outras pessoas falavam. Porque diziam que os cristãos matavam criancinhas, né, faziam coisas horríveis, era como se fosse uma seita, né? Então era propagada uma mentira em torno da religião. E quando ele começa a se aproximar dessas pessoas para tentar encontrar a Kalina, ele vai vendo que essas pessoas são boas, que elas têm bondade de coração, elas têm um comportamento diferenciado. E quando ele encontra a Kalina, naquele furor, ele contrata um soldado, um lutador romano, muito forte também, é o melhor guerreiro de Roma, para ir junto com ele e ele conseguir sequestrar a moça. E quando ele chega, né, na casa onde ela está escondida, e esse guerreiro, esse lutador, esse soldado, vai tentar pegá-la, Ursus vem e ele defende. E ele não mata Vinícius porque ela pede para que ele não faça. E é neste momento que ela pede para que Ursus não mate Vinícius, que Vinícius vai ter o início de uma virada de chave do seu comportamento. Só que nesse conflito, ele vai ter o braço quebrado. E ele vai precisar ficar na casa dessa pessoa, que é um cristão também, para poder se recuperar. E durante esse período, ele vai conhecer Pedro. Pedro está propagando a fé católica a pedido do que Jesus lhe fez. Então ele conhece Pedro e Paulo de Tarso. E ele vendo Pedro falar, ele presencia uma missa que Pedro faz para os cristãos. Aquilo toca nele de uma forma que ele começa a mudar seu comportamento. E a conversão de Vinícius é uma coisa muito linda de acompanhar nessa história. Como ele vai... É um personagem que vai mudando de agressividade, de luta, de batalha, daquela coisa bruta. Ele vai se tornando alguém que perdoa, que pensa, que desculpa. Ele aqui é descrito os castigos que ele dava para os seus escravos, como que ele punia, e a gente vai vendo ele começando a enxergar essas pessoas escravizadas como pessoas. E algumas delas serviram o seu pai e ainda o serviam. Então ele vai libertar algumas delas ao longo, depois até que chega um momento que ele liberta todos os seus escravos e eles continuam servindo, porque ele entende que eles são mais felizes e solícitos e eles trabalham ali com ele com mais vontade quando eles estão libertos. E é muito bonito de ver isso. É muito bonito de ver a conversão de Vinícius. E quando Lígia percebe que ele está mudando, ela já era apaixonada por ele desde o início do livro. Ela vai aumentando ainda mais e a gente tem ali uma coisa que vira algo que era físico e se torna um encontro de almas. Então é muito lindo. E a gente vai ter a cena do batismo de Vinícius. Só que no meio disso tudo, que parecia uma calmaria, nós temos Nero, que é essa figura perigosa, traiçoeira,
que todos temem e que as pessoas adulam porque têm medo de serem mortas por ele, e que em determinado momento enlouquece, e aqui eu vou falar uma coisa que eu acho que não vai ser spoiler, e ele taca fogo em Roma. E no momento, a virada de chave desse livro, daquela calmaria para uma coisa eletrizante, é o incêndio de Roma. E aí aqui eu acho que o que eu vou contar em seguida pode ser considerado spoiler. Se vocês quiserem, de repente, fazer a leitura do livro e voltar aqui depois, ou se vocês não se importam com spoiler, fiquem aqui para vocês saberem o restante do livro. E depois desse incêndio de Roma, quando Nero retorna, porque ele não estava em Roma, ele estava fora de Roma, ele manda os seus comparsas, eu vou chamar assim, botarem fogo na cidade. Quando ele retorna, que ele vê que o povo desconfia dele, ele vê que ele está perdendo o amor do povo, ou que o povo não está venerando ele o tanto que ele queria ou gostaria, porque ele é extremamente egocêntrico, ele precisa achar um culpado. E aí, quem ele vai culpar? Os cristãos. E aí começa uma perseguição incessante para aprisionar todos os cristãos que vivem em Roma. E ele vai invadindo casas e prendendo pessoas, mulheres, crianças, e aí ele começa as punições, os assassinatos. Então ele reconstrói o teatro de Roma e compra, manda trazer leões, tigres, elefantes, manda trazer todos os animais de outros lugares, e ele deixa esses animais vários dias sem comer para que eles se alimentem dessas pessoas. E quando ele coloca os cristãos ali na arena e eles, o que a população, né, quer é que eles corram, se desesperem, que eles fiquem alucinados com medo daqueles animais que irão devorá-los, e não é isso que acontece. Eles se unem e eles oram, eles cantam, eles aguardam aquele momento como uma passagem, eles sabem, eles creem que logo ali eles terão um renascimento. Então a fé, a crença que eles têm em Cristo é muito forte, é muito grande. E isso irrita as pessoas que estão lá para assistir, porque não é isso que elas querem ver. E enquanto eu li essas passagens, eu ficava pensando que o ser humano realmente é a lama, porque Nero só fazia o que ele fazia porque ele tinha público. Então, as pessoas daquele lugar tiveram suas casas queimadas, várias, milhares de pessoas morreram, perderam tudo. E elas estavam ali, naquela arena, vendo um massacre de toda uma população por conta da fé que eles praticavam. E isso é revoltante na hora da leitura, é horrível de se ler. Nero, para mim, é um personagem horroroso, ele é monstruoso, ele é maldoso, ele é tudo que uma pessoa ruim pode ter, ele tem. E as matanças, elas vão se repetindo na arena. Ele muitas vezes ele crucifica vários cristãos. Tem um determinado momento em que ele coloca vários postes no jardim à noite, ele amarra essas pessoas e taca fogo, manda tacar fogo nesses postes. Ele ilumina Roma com pessoas queimando. E aí são qualquer pessoa, é criança, é idoso, é mulher, é homem, e ele sabe, porque nesse meio tempo Kalina vai ser presa e o Ursus vai com ela. E ele sabe que para machucar Vinícius ele precisa machucar Kalina. Então ele vai criando, porque ele desconfia que Vinícius é cristão, se tornou cristão. Então ele quer se vingar dele. E é através da moça que ele tenta. Porém, né, ele não vai ter a satisfação de ver isso acontecer, porque o Ursus está sempre lá para proteger essa moça. Então, gente, que livro incrível! É uma das melhores coisas que eu já li, eu devorei.
É um daqueles projetos que eu faço, que todo dia 1º do ano eu pego um livro que eu acho que eu vou amar, e eu estava certa. Isso daqui é demais. E a figura de Pedro e a figura de Paulo de Tarso, e que vontade que me deu de ler tudo que já foi escrito sobre essas duas pessoas. Eu já coloquei um monte de coisa, já quero comprar um monte de coisa, já andei pesquisando, eu fiquei assim obcecada. Quero ler mais livros que falam sobre esse início do cristianismo, e me fez repensar muito sobre o que é a fé, o que é acreditar, o poder que tem você acreditar em alguma coisa e você ter essa fé tão linda que a gente vê aqui nesse livro. E mais para o final do livro, quando quase todos os cristãos são presos, vai chegar o momento de Pedro ser preso também. E ele se questiona muitas vezes se aquilo que Deus fala com ele, né, aquilo que ele entende que é o projeto dele, que é construir a igreja, o pilar do cristianismo, né? Ali, várias vezes ele diz, meu Deus, é aqui, nesse lugar de monstruosidade e morte, que você quer construir a sua igreja, o seu templo, a sua religião. Muitas vezes ele se questiona sobre isso. E se questionando, ele entende que ele não está questionando Deus, nem o que Deus diz, mas ele questiona se ele é capaz de cumprir uma tarefa tão grande que foi dada a ele. E aí chega um momento que ele entende que ele não é capaz de fazer aquilo, que ele não vai conseguir, ali naquele lugar de tanta matança, de tanta crueldade, construir algo de bom. E ele foge. E no meio do caminho, ele encontra Jesus. Jesus aparece para ele. E aí Jesus vai perguntar, Quo vadis Domini? Onde você vai, Senhor? Jesus pergunta para ele. E aí ele está rodeado de pessoas, né, outros cristãos que estariam fugindo com ele. Ele se ajoelha e ele diz que ele não sabe o que fazer. E aí Jesus fala para ele, eu terei que voltar para Roma para ser crucificado novamente? E aí ele entende que cabe a ele voltar e fazer o que foi proposto. E ele volta, e ele vai ser preso, e tudo que a gente sabe da história do que vai acontecer com Pedro irá acontecer. Ai, gente, ó, livro incrível, livro bem escrito. Eu fico sem palavras. Com certeza ele estará no final do ano na minha lista de melhores lidos do ano. Muito, muito, muito bom. Esse livro foi publicado em 1895 e ele rapidamente ganhou, foi traduzido para diversas línguas, e no primeiro ano de publicação foi vendido 800 mil cópias. Isso para a época era algo assim inacreditável. E tem o filme de 1950, eu ainda não vi, mas eu quero assistir, e eu recomendo a leitura para qualquer pessoa, que eu acho que é só encarar. É um calhamacinho, mas que vale muito a pena. Para mim, a figura de Calina, a figura de Lígia, a conversão de Vinícius, a figura de Pedro, de Paula, que o autor vai misturar vários personagens reais da história. A gente tem aqui o Sêneca, e com pessoas que são da ficção, como Chilon Chilonides, que é o filósofo. Ele é uma pessoa que não existiu, não é histórico, é um personagem que ele criou, e misturando esses personagens de ficcionais com personagens que realmente existiram, o autor cria uma obra-prima. Eu amei esse livro, recomendo demais. E é isso, gente. Por hoje é só, que se eu ficar falando, vou ficar falando de Quo Vadis aqui por muito tempo. Leiam Quo Vadis, livro maravilhoso, incrível, eu recomendo. E por hoje é isso, gente. Obrigada por assistir até aqui. Um abraço e até o próximo vídeo.